Primeira lei de Newton. Um objeto em repouso permanece nesse estado até lhe ser aplicada uma força. Quando se aplica uma força, o objeto entra em movimento até que uma outra força lhe reduza a velocidade e o faça parar. O que é que nós temos aqui para explorar esta primeira lei de Newton? Ora, imagina uma nave espacial, e que essa nave espacial se encontra no espaço. E esta nave espacial pode se deslocar para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Isto o que é que vai ser? Vão ser propulsores. Então, sempre que eu quiser que a minha nave se desloque para a frente, eu tenho que ligar este propulsor aqui de trás. Sempre que eu quiser que a nave espacial se desloque para trás, tenho de ligar este propulsor aqui da frente. A seguir, no espaço, porquê? Porque no espaço não há qualquer resistência, não há atritos aqui a ter em consideração. Para compreender melhor, então, esta primeira lei de Newton. Aqui assim, neste momento, não existe qualquer força. Então, se um objeto como o nosso Space Truck, como a nossa nave espacial, estiver em repouso e não forem exercidas forças sobre ele, este objeto irá permanecer em repouso, não é? Ele, por livre e espontânea vontade, não é? Não vai entrar em movimento. Está em repouso, ele continua em repouso. Agora, o que é que se fez? Ligou-se ali o propulsor durante um instante, de forma a que a minha nave espacial tivesse iniciado um movimento. E aqui, isto indica a sua velocidade. Podemos constatar que, ao longo do movimento, a velocidade é constante. Porquê? Porque o comprimento deste vector não varia. O comprimento é sempre o mesmo. Então, posso concluir que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, conclui-se daqui que estamos perante um movimento retilíneo e uniforme. Quero chamar a atenção para o seguinte. Nesta situação, qualquer um dos 4 propulsores estão desligados. Significa isto que não está a ser atuada nenhuma força sobre a minha nave espacial, pelo que posso considerar que a força resultante é nula. Então, quando se liga a ignição de um propulsor, gera-se uma força. Como as forças não se anulam, o Space Truck desloca-se na direção da força. Quando os propulsores estão desligados, o Space Truck deslocar-se-á à mesma velocidade. Chamo também a atenção para o seguinte. A minha nave espacial, que estava inicialmente em repouso, inicia o movimento quando, e apenas quando, foi atuada uma força sobre a minha nave espacial. Isso já vai querer dizer alguma coisa sobre a primeira lei de Newton. Continuando. Agora, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Vou colocar aqui pausa para conseguir dar tempo de ler esta parte. Então, se um objeto estiver em movimento, neste caso sabemos que é movimento retilíneo e uniforme, e se não forem exercidas forças sobre ele, e se houver equilíbrio de forças, então o meu objeto vai continuar em movimento e a sua velocidade não se altera. Vai continuar com movimento retilíneo e uniforme. O que é isto de equilíbrio de forças? Vamos ver. Imagina que este propulsor daqui de trás está ligado, ok? E que, então, se ele está ligado, está a ser exercida uma força que vai fazer com que a minha nave espacial se desloque para a frente. Vou colocar isto aqui, a força F de 1. Então, neste caso, o corpo deslocar-se-ia para a frente
com movimento retilíneo uniformemente acelerado. Porquê? Porque a minha força resultante aqui nesta situação era diferente de zero. Imagine também agora que, ao mesmo tempo que se liguei este propulsor aqui traseiro, eu também tinha ligado o propulsor dianteiro com a mesma intensidade. Então, isso gerar aqui também uma força, ok? E como este propulsor foi ligado com a mesma intensidade, esta força gerada aqui, com direção também horizontal, mas sentido contrário de F1, ia ter o quê? Ia ter a mesma intensidade de F1. Então, eu posso concluir que a intensidade de F2 é igual à intensidade de F1. Calculando, vamos calcular aqui, então, a minha força resultante, o meu F de R é igual a quê? Vai ser igual a F de 1, e aqui vai ser menos F de 2. Menos porquê? Porque a minha força F de 2 tem um sentido contrário a F de 1. Ora bem, partindo do princípio e partindo do pressuposto que F de 1, a intensidade de F de 1 é igual à intensidade de F2, não é? Por exemplo, vou dar aqui um valor um valor qualquer. Vamos supor que qualquer uma destas forças, F1 e F2, era igual a 7 Newton. Então, o que é que eu ia ter aqui? A força resultante era igual a 7 Newton menos 7 Newton. A minha força resultante seria igual a 7 menos 7, 0 Newton. Então, a minha força resultante seria igual a 0 Newton. Tá, ok? Isto é uma situação em que se pode dizer que está a haver um equilíbrio de forças. Isto é, elas vão se anular. Pronto, e como elas se vão anular, não é? Como elas se vão anular, conclui-se que a força resultante aplicada sobre a nave é nula. Então, a partir do momento em que a força resultante é nula, não tem aqui nenhuma força, não é? Capaz de fazer uma força capaz de fazer com que a nave espacial altere a sua velocidade. Então, nesta situação, como a nave espacial já tinha uma velocidade inicial, ela vai continuar o seu movimento com a mesma velocidade inicial. Isto é, a velocidade vai se manter constante. Continuando. Isto é um exemplo de forças equilibradas. Elas vão se anular. Então, como elas se anulam, e tal como eu expliquei aqui assim, não é? A força resultante é nula. Então, quando a força resultante é nula, se um corpo está em repouso, ele vai continuar em repouso. Vamos ler esta parte que está aqui, força equilibrada. Lembra-te, no entanto, que se um objeto estiver em movimento e forem exercidas forças sobre ele, desde que a resultante das forças esteja nula, o objeto deslocar-se-á a uma velocidade constante. Aqui o nosso Space Truck está em repouso. Dois propulsores estão ligados, por isso existem forças a atuar sobre ele. Mas, como ambas as forças estão equilibradas, isto é, têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, a velocidade vai se manter. O que significa que neste caso, como esta nave está em repouso, não é? Isto é, como a velocidade é nula, ela vai permanecer em repouso com velocidade nula. Aqui, a velocidade inicial da minha nave espacial é diferente de zero, não é? Posso ver que também que a velocidade mantém-se constante, não é? Então, como eu estou pronto para uma força equilibrada, a resultante das forças é nula. Porquê? Porque elas vão se anular, tal como eu expliquei aqui assim, vão se anular. Então, se o objeto estiver em movimento,
Portanto, ele já está previamente em movimento e as forças exercidas sobre ele tiverem o mesmo valor e direção e sentidos contrários, a sua velocidade mantém-se inalterada. Porquê? Porque a força resultante é nula. Então, aqui, o nosso Space Truck continua em movimento a uma velocidade constante, apesar dos propulsores estarem ligados. Então está aqui a minha primeira lei de Newton. Um objeto em repouso permanece no mesmo estado até lhe ser aplicada uma força. Se não for aplicada qualquer força, ele continua em repouso. Quando se aplica uma força, o objeto entra em movimento. Então, se o objeto está em movimento, ele vai continuar sempre com o mesmo movimento, isto é, sempre com a mesma velocidade, até que uma outra força de sentido contrário lhe reduza a velocidade e o faça parar.